Ouça uma mensagem de fé com o Bispo Santos. Abra sua Bíblia em Juízes 19, por gentileza. Juízes 19, o versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falavam ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa como hóspede, para que nós possamos abusar dele, ter relação sexual com ele. 23. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não faça semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não faças tal loucura. Minha filha é virgem, e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei dela o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não faça semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram, e eles a violentaram sexualmente e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Quer dizer, ao amanhecer o dia, eles a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, mulher, e vamos. Porém ela não respondeu nada. Então o homem a pôs sobre um jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou um cutelo, uma faca, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes. Quantas partes? 12 partes. E as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos ouvidos dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Digam graças a Deus. Esse texto que nós lemos é um dos textos mais... Olha aqui para mim, por favor. É um dos textos mais terríveis de toda a Bíblia Sagrada. É um dos textos que fala da maior loucura de um povo, de um povoado, de uma cidade. Para você entender um pouquinho a história, a Bíblia fala de um levita e a sua concubina, que não era uma esposa legítima, era como se fosse
uma espécie de amante, uma segunda mulher, uma segunda opção. Esse homem tinha uma concubina, e por uma crise no seu casamento, essa concubina vai embora para a casa dos seus pais. Então esse homem pega o seu meio de transporte da época, que não era ônibus, não tinha avião, não tinha trem, não tinha metrô. Ele pega o jumento, pega uns alimentos necessários, comida, pão, vinho, e ele vai à casa da concubina, porque a crise no casamento fez a mulher voltar para a casa dos seus pais. Uma pessoa casada de nova, quando dá a crise, o que é que ela quer fazer? Voltar para a casa dos pais. Ela foi para a casa dos seus pais. Houve uma crise no relacionamento. Então o levita, ele foi atrás. Ele foi atrás, ele disse: não, eu vou lutar pelo meu casamento. Ele prepara o jumento, prepara mantimentos para atravessar o deserto, e ele vai atrás. Chegando lá, ele conversa com o pai da moça, que ele recebeu muito bem. E o pai da moça pede que ele fique mais. Aí fica enrolando, todo dia ele quer ir embora, fala: não, aguenta mais um pouco, até que chega uma hora que ele diz: não, eu preciso ir, eu preciso voltar. Então ele faz as pazes com a família, pega a sua concubina, uma espécie de esposa ou de segunda esposa. Quando o homem casava com uma mulher, ela fosse estéril, ele poderia ter uma outra. Então ele pega essa outra mulher, coloca num jumento com vinho, pão, água, e toca o barco. Vamos embora. Viaja o dia todo. Ao anoitecer, eles iam chegar em uma cidade. Só que essa cidade era cruel. Essa cidade é perversa. Ela está no versículo 11 e no versículo 12. No verso 12 diz assim, ó: porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, para que não sejam dos filhos, que não nos retiramos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá, porque Gibeá era do povo de Deus. E eles passaram por uma cidade. Eles passaram por uma cidade que era Jebus, a antiga Jerusalém, que mais tarde se tornou Jerusalém. Só que Jebus ainda não era Jerusalém, não era conquistada pelo povo hebreu. Quantos entendem? Então eles disseram: nós não vamos ficar nessa cidade, porque essa cidade é uma cidade estranha, mas nós vamos a Gibeá, porque Gibeá era dos benjamitas, das tribos de Israel. Quem entende? Das descendências de Israel. Ou seja, lá é gente da gente. Lá nós vamos ter hospedagem, lá nós vamos ter comida, lá nós vamos estar em casa. Nós não vamos hospedar numa cidade estranha. Nós vamos para uma cidade onde é a cidade da nossa família. Quem entende? Faz assim com a mão. E foi dito e certo, eles não pararam lá. E eles continuaram a viagem até que eles chegaram a Gibeá. E ele chegou em Gibeá, também já era noite. E toda a cidade já havia se recolhido, não tinha ninguém na rua. E agora? Para onde vamos? Eles resolveram ir para uma praça. Imagine você, eu estou falando a história de um levita que saiu de casa e foi à casa dos pais da sua concubina para poder pegar a moça de volta, a moça que saiu da sua casa. Ele foi à luta da restauração do seu relacionamento, e agora que ele pega a mulher que está voltando para a sua cidade, ele resolve parar em Gibeá, que era uma cidade que fazia parte do seu povo. E quando ele chega em Gibeá, ele não acha hospedagem. Diga misericórdia. Não achou hospedagem. Eles foram para onde? Para a praça. Sentaram na praça, reclinaram a cabeça. E a Bíblia conta, depois você pode ler a história, que um senhor, um velho, um homem já de idade, estava vindo da roça, talvez com a enxada nas costas, a foice, eu não sei, com as ferramentas, a marmita. Esse homem está vindo da roça, ele já estava vindo tarde, sozinho. Então esse homem vai passando, ele olha na praça, ele vê quem? O levita
e a concubina. Ele diz: senhores, vocês estão aqui na praça nesse frio a essa hora da noite? E eles disseram: pois é, porque ninguém nos deu hospedagem, por isso que nós estamos aqui. Ele disse: não faça tal mal ao teu servo, levanta-te e vamos para a minha casa, porque lá nós temos comida, temos cama, tem água, tem mantimento, você vai descansar. E ele fez, se levantou e foi para a casa desse homem que a Bíblia não menciona o nome, não sabe quem é, mas menciona que ele vinha da roça e que era um homem já de idade. Estão entendendo? Vou fazer pergunta daqui a pouco para ver se vocês estão entendendo. Aí ele vai. Quando entrou na casa daquele senhor, aquele hóspede, daquele homem velho, o levita e a concubina, eles estão descansando. Daqui a pouco, uma multidão, como se fosse uma procissão, na porta da casa daquele velho. Todo mundo querendo entrar. Abre a porta, abre a porta. E um alvoroço na cidade. Um começou a contar para o outro. Tem gente estranha. Naquela época não é igual hoje, que você não conhece ninguém. Entendeu? Porque Gibeá era mais ou menos igual o Riachão das Neves. Chegar um visitante, todo mundo sabe quem é. É ou não é? Cidade pequena. É ou não é? Santa Rita também. Como é que é? Maior. Então você já viu uma cidade pacata que quando chega uma visita, o povo para de conversar e olha, ó, carro novo, olha a placa, porque não tem novidade na cidade. Então quando chega eu sei que a história se espalhou rápido, e daqui a pouco um começa a falar para outro, visitante na cidade, estrangeiro na cidade, e daqui a pouco juntaram os homens pervertidos daquela cidade. A Bíblia usa a expressão filhos de Belial, você viu aí? E os homens imorais, os pervertidos, eles foram lá, bateram na porta da casa daquele velho que morava com a filha. A Bíblia não menciona a mulher, mas diz que ele morava com a sua filha, que aguardava o casamento. Ela era virgem, esperava para o dia do seu casamento. E eles batiam na porta. E o velho, quando viu aquela multidão de gente na porta: o que vocês querem? Sabe o que eles pediram? Dai-me o hóspede que está em sua casa, para que nós possamos ter relação sexual com ele. Dai-nos o hóspede que você hospedou aí ontem, essa noite. Nós queremos abusar dele. Então o Senhor tremeu. Ele disse: não faça tal mal com o seu servo. Porque naquela época era maldição. Se você hospedasse alguém, você era responsável por ele. Por isso que você vê na Bíblia, para que eles não tocassem no hóspede, o que é que ele deu a ideia? Qual foi a ideia dele? Abusa da minha filha, ela é virgem ainda, não conhece homem nenhum. A minha filha vai ser de vocês, mas por gentileza, por favor, não mexa nesse homem. Eu sou responsável por ele. Tenha relação sexual. E eles disseram: não, nós queremos o hóspede. E como eles insultaram, e o alvoroço, ele entendeu que eles iam arrebentar a porta da casa, eles iam entrar. Então o que é que eles fizeram? O que é que o velho fez? O que é que o homem fez? Colocou para fora a sua concubina e fechou a porta. E aqueles homens abusaram daquela mulher a noite toda. A Bíblia usa a expressão violentaram, que na nossa linguagem hoje, estupraram. Estupro, o ato sexual forçado, sem o consentimento de ambos. Violentaram aquela mulher. Imagine você, a cidade, abusaram daquela mulher sexualmente durante toda a noite. Depois que os homens, os filhos de Belial, os pervertidos daquela cidade, depois que os malandros daquele lugar abusaram da mulher, ela ainda tentou voltar para casa onde estava seu esposo, e eles lá dentro com medo, com a porta fechada. E a Bíblia diz que ela foi andando, e quando chegou na porta, ela bateu a mão e caiu. E o dia já estava claro. Quando aquele homem abriu a porta, conversou com ela: levantai, vamos, caiu fora dessa cidade, vamos fugir daqui.
ela já não mexia mais. Ela morreu. O que ele fez? Colocou sobre o seu jumento e continuou para a sua casa com a sua esposa morta. Chegando na sua casa, sabe o que é que ele fez? Pegou um cutelo, uma faca, como se fosse foice. Cutelo parecia uma foice. E ele pegou essa faca e começou a desmembrar o corpo da sua esposa. Desmembrou, fez em quantos pedaços? 12, então estão atentos. 12 pedaços. Embrulhou os pedaços do corpo da sua esposa e mandou com uma carta, uma mensagem a cada um dos líderes, a cada tribo dos filhos de Israel. Por isso 12, porque eram 12 tribos. Ele mandou 12 pedaços. Um recebeu a cabeça, o outro, quando chegou o embrulho, e está lá na sua tribo, seu povo, o seu clã, sua família, todo mundo tranquilo. E daqui a pouco chega o mensageiro, bate na porta, alguém sai, e aí eles mandam um embrulho, um presente. O que deve ser esse presente? E quando eles desembrulham, alguém olha uma cabeça. Quando o outro desembrulha, uma perna. O outro uma perna. Cada um recebeu parte do corpo daquela mulher. O que aconteceu depois disso? Aqui é que está o coração da mensagem. O que aconteceu depois disso? E por que esse homem fez isso? Por que esse homem, vítima de um crime hediondo, porque isso é um crime inafiançável, por que esse homem pegou a sua esposa e desmembrou em 12 pedaços? Por que ele fez isso? Sabe por que ele fez? A primeira lição desse texto aqui é que esse homem viajante, levita, ele não quis ficar hospedado nas terras de Jebus, porque era um povo mau. Ele disse: nós vamos para Gibeá, porque lá é dos benjamitas, ou da descendência de Benjamim. Lá nós vamos ser bem acolhidos, lá nós vamos ser bem recepcionados, lá nós vamos ter aconchego, lá nós vamos ter segurança. Quantos entendem? Então nós não vamos ficar aqui, nós vamos para lá, porque lá tem um povo hospedeiro e ordeiro. Mas a desgraça, a tragédia não aconteceu lá fora, aconteceu justamente aonde aquele homem jamais imaginaria que poderia acontecer. Aonde ele deveria ser recepcionado, aonde ele deveria ser acolhido, não foi. Aonde ele deveria receber o aconchego e a proteção, aonde ele deveria receber a proteção e a salvação dos inimigos, ele não recebeu. Olha aqui para mim, querido. Nós terminamos uma cruzada de 3, 4 dias, que nós colocamos o nosso coração, não só o coração, mas colocamos o coração, o pulmão, os rins, a cabeça. Nós colocamos tudo em função dessa campanha. E muita gente que veio aqui na cruzada, não veio por achar bonita, é gente que veio porque está sofrendo, precisa de um milagre, precisa de salvação, precisa do socorro de Deus. E talvez você está assustado com essa história, que é uma das piores histórias bíblicas. Talvez você está aí dizendo: eu nunca li essa passagem na Bíblia. Quando eu li essa história a primeira vez, eu voltei a ler. Eu lembro que eu passei o dia todo lendo. Quando eu li essa história, eu era obreiro, eu não acredito. O que fizeram com a esposa do levita? Eu voltei a ler. E eu li, eu tentei procurar, tentei pesquisar para poder entender mais a história. Eu não achei livros, não achei fonte de pesquisa, eu ficava lendo.
lendo os rodapés das Bíblias de estudo, para poder entender essa história. E a coisa que a gente vê comentar é que essa é uma das histórias mais terríveis da Bíblia. Uma história de comoção nacional. O que o homem fez trouxe uma comoção nacional. O que o homem fez gerou a terceira guerra civil de Israel. Se você não sabe, Israel tinha enfrentado duas guerras. Guerra civil, é guerra entre o seu povo, não é guerra contra estrangeiro, não. Israel, guerra contra seus inimigos era direto. Mas guerra civil, a atitude desse homem fez gerar a terceira guerra civil, que é quando o seu povo luta contra o seu próprio povo, uma guerra dentro da própria casa. É isso que é a guerra civil. A atitude desse homem fez um irmão matar o outro, porque os benjamitas eram israelitas também. Quantos entendem isso? A história desse homem é uma história horrenda na Bíblia Sagrada, que deixa muita gente estática, pasmas diante do acontecido, diante do fato. Mas olha aqui para mim, isso não aconteceu no Velho Testamento, não acontece nos dias de hoje também. Quando aqueles que nós deveríamos acolher e proteger, a gente está entregando para os filhos de Belial lá fora, para prostituição, para droga, para o vício. Cada pessoa que vem aqui dentro da igreja, quando ela sai de casa, ela diz: é lá que eu devo ser acolhido, porque olha, no mundo eu só tive decepção, no mundo eu só tive engano, no mundo eu só sofri. Quando a pessoa vem na igreja evangélica, ela quer receber apoio, ela quer receber afago, ela quer receber no mínimo proteção. Elas vão porque já não aguentam mais. Quando eu cheguei na igreja, para mim foi o fundo do poço. Quantas vezes me entregaram o convite, eu amassava o papel? Quantas vezes me falava de igreja? Igreja? Quantas vezes eu disse que igreja era para velho, para quem já estava para morrer, que ia para a igreja, porque tinha medo de ir para o inferno. Eu era jovem. Quantas vezes? Quantas vezes eu rejeitei? Mas um dia eu não aguentei mais. E quando eu não aguentei mais, pedindo a morte, envolvido com drogas, e que eu vi colegas morrendo, e que no meio dos colegas e das festas eu era o valentão, mas no fundo eu era um medroso, um covarde, que eu tinha medo da morte, porque eu não sabia para onde ia a minha alma. No dia que eu não aguentei mais, eu corri para a igreja. E foi na igreja que alguém me acolheu. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O apóstolo fez o apelo numa praça pública. Ele estava vestido todo de branco, tinha uma cruz enorme na praça. E eu fui lá, porque eu não sabia que era igreja de crente. Porque se eu soubesse que era de crente, eu tinha passado. O diabo fazia eu dar a volta. Eu fui lá porque eu pensei que era uma reunião espírita. O homem estava vestido de branco. Eu fui lá, curiosidade, eu tenho que ver o que é aquilo. E lá estava o apóstolo ministrando, uma cruz. Eu falava: crente não usa cruz. Então, vestido de branco, minha mãe vai nas macumbas lá, o povo veste de branco. Eu vou lá. Mas eu tinha chorado a noite toda. Eu já vinha chorando há várias noites, pedindo a morte. Eu estou falando do que eu vivi, do que aconteceu comigo. Eu pedi a morte toda noite. Eu brigava com Deus toda noite. Eu dizia, e depois eu dizia assim: se tu existisse, a minha vida não era assim. Se Deus existisse de fato, eu tinha uma família. Quem é meu pai que eu não conheci? Minha mãe está lá, ó. E ter fé em Deus mais do que minha mãe, eu estou para ver encontrar alguém. Porque eu acordava de madrugada, minha mãe estava nos pés dos santos, com a vela acesa e com o texto na mão. Nos rezadores ela ia, fazia tudo que mandava fazer. E ela só andava doente. Só andava doente, só andava enferma. Quantos entendem isso? Então a minha mãe tinha fé, mas a vida não mudava. Eu já estava envolvido com drogas. Queria sair e não conseguia. E um dia eu vi, e eu fui lá. Na hora do apelo eu levantei a minha mão chorando.
Eu fui lá na frente, eu entreguei minha vida a Jesus numa praça. Numa praça. Você sabe o que é que o apóstolo fazia? Ele dizia assim: eu vou te entregar a ficha de consulta espiritual. E eu lembro que eu entrei na fila para pegar uma tal dessa ficha. Eu falava assim: eu quero uma conversa também com esse povo, eu quero uma oração. Uma ficha para pegar uma consulta. E na hora que eu estava na fila, estava na metade, a obreira gritou lá na frente: acabaram as fichas, na igreja tem mais. Eu fiquei com raiva. Eu queria uma ficha. O que era a ficha? Um pedaço de cartolina com carimbo da igreja, só para o povo ir para a igreja. Depois o apóstolo explicou o que era. Era só para o povo que estava ali ir para a igreja, para ter um acompanhamento. Eu dizia: eu não tenho uma ficha, mas mesmo assim eu vou. Aí disseram onde que era a igreja. Eu passei 30 dias procurando a igreja e eu não a encontrava. Ficava rodando procurando a igreja. Fui nenhuma, e eu olhava, eu vi o pastor pregando, eu falava: não, está diferente. Porque ele tinha uma pinta na época, e eu ficava olhando: não é esse não, está diferente. E eu ficava rodando. Quando foi um dia, a bicicleta furou o pneu. Fui na oficina, o rapaz está lá colando lá o pneu, e daqui a pouco entrou um rapaz lá e disse uns negócios. Ele falou: não, rapaz, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. E começou a evangelizar. E o cara, não sei o que, Deus aí. E ele começou a dizer algumas coisas da Bíblia lá. Aquele cara ficou quieto. Ele falou: vai lá na igreja, Jesus te ama e tal. E começou a falar para ele. O cara saiu quieto dali, com um panfleto e o endereço da igreja. Aí quando o homem foi embora, eu perguntei ao rapaz, falei: você é crente? O rapaz falou para mim assim: eu sou, e você? Eu falei: não, eu não sou ainda não. Quer dizer, eu fui numa reunião aí, levantei a mão, procurei essa igreja. Eu estava até querendo mudar de vida mesmo, de religião. Falei até, não falei de vida. Eu queria até mudar de religião mesmo, mas todo humildezinho. Eu queria, mas eu procurei a igreja. Ele falou: que reunião foi? Foi numa reunião na praça, assim, e tinha um pastor, e ele falou: moço, é a nossa igreja. Eu falei: sim, mas disse que era ali perto do cais. Aí eu já rodei. Falou: não, fica ali, ó, próximo à Vila Brasil. Aí deu o endereço. E eu disse: eu vou lá. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, você trabalha onde? Aí eu disse: onde eu trabalho? Ele falou assim: eu vou passar lá no seu local de trabalho e te levo. Olha a experiência do obreiro. Olha a diferença do obreiro. Eu vou passar lá e te levo. Aí eu disse: tá certo. Vixe, eu disse: tá certo, agora eu estou preso. Tá certo. Então eu fui pro almoço, já estava arrumado, fui pro trabalho. Ele passou onde eu trabalhava. Aí eu peguei a bicicleta, ele na bicicleta dele, a esposa dele num quadro, e ele na outra bicicleta, e eu na outra bicicleta. A gente foi. Meu querido, eu lembro que a primeira mensagem que eu ouvi do apóstolo Daniel foi uma mensagem da semente. O semeador saiu a semear. Mas eu não entendo muita coisa. Eu lembro de alguns testemunhos que ele contou. Mas eu sentei na cadeira da igreja, eu comecei a chorar do início ao fim do culto. Eu tive uma crise de choro que eu não entendia. Só chorava. Os meus olhos inchavam. Eu tentava parar de chorar, eu não conseguia, chorava. Terminou a reunião, o obreiro, olha aqui para mim. O obreiro dizia: espera aqui que eu já converso com você, fica aqui. Ei, senhora, aguenta aí, já estou indo. E ele estava conversando com 3, 4 pessoas aqui. E eu ficava olhando o quanto aquele obreiro era esperto. E às vezes ele encostava ali, estava demorando com um, estava demorando com o outro, mas ele estava segurando. Terminava o culto, não só ele, e outros obreiros também, tudo faziam isso. Mas o amor, a preocupação, ele atendeu todo mundo, me deixou por último e ainda me levou lá na minha casa. Vocês estão entendendo? Perguntou: e aí, você teve dúvida? Entendeu? Como é que você está se sentindo? E daqui a pouco ele botou a mão na cabeça. A mão dele era mais ou menos assim, ó. Pegava de uma orelha aqui até a outra assim. Ele botou a mão na minha cabeça assim e fez uma oração e disse: Satanás. E eu chegava a cuspir assim, e ele botava uma fé, uma força. Mas eu saía daquela igreja ali, eu dizia assim: poxa, eu me sentia bem.
Ele disse: você vai vir amanhã de novo, você vai fazer essa campanha? Eu fazia a campanha. Ele passava lá no meu local de trabalho. E aí, como é que você está? Eu nasci na cidade de Ceabra. Eu nasci em Rui Barbosa e fui para Ceabra. Aí sabe o que é que ele dizia? Como ele esquecia meu nome, ele me chamava de Ceabra. E aí, Ceabra? Por causa da cidade. Daqui a pouco, sabe o que é que ele disse? Você vai ser um obreiro. E eu: o que é isso? Você vai ser Deus tem uma obra na sua vida. Aí eu ficava empolgado com aquilo. Ó, Deus vai te usar. Você vai ajudar muita gente. Ele falava aquilo. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Daniel Elias Fernandes. Mas eu sou eternamente grato a um obreiro chamado Genivaldo Ramos da Cruz. Ele me acompanhou nos momentos mais difíceis da minha vida, que foi os primeiros passos. A atitude de levantar a mão talvez não valeria muita coisa se não fosse a atitude daquele obreiro em se preocupar comigo. Agora você está entendendo a palavra, né? Uma das maiores tragédias da Bíblia aconteceu quando um levita perdeu a sua esposa vítima de estupros. Não é por um homem, um maníaco, mas uma cidade violentou a sua esposa. Uma cidade. E ele, sentindo desamparado, desmembrou a sua esposa, fez em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Sabe qual foi a dor daquele homem? Primeira dor: aonde ele deveria ser acolhido, ele não foi. Aonde ele deveria ser apacentado, ele não foi. Sabe qual é a dor de Deus hoje, querido? Muita gente esteve aqui na cruzada. Quantas almas se converteram aqui mais ou menos? 70? E nós tivemos uma sexta-feira com poucas pessoas. Você viu a sexta-feira? Um pouquinho de gente. Depois de uma cruzada, de um investimento, com carro de som, com panfleto, com sol quente, porta em porta, casa em casa. Sabe qual é a dor de Deus? É que a gente quer que o povo levante a mão, venha aqui na frente e no outro dia esse povo esteja firme, sem que você vá na casa dele, sem que você se preocupe, pega o nome. Quantos entendem o que eu estou falando? Essa tragédia aqui da Bíblia não é única não, ela se repete nos dias de hoje. Porque quando você deixa de acolher quem Deus manda aqui, você está entregando para os filhos de Belial lá fora. Quando você deixa de cuidar de quem entra aqui, você está dizendo: toma, filho de Belial, abusa. Aí vai abusar na droga, na prostituição, na depressão, na macumba. Aí os filhos de Belial acolhem, porque nós estamos negligenciando. Essa é a primeira lição do texto. É a primeira lição que nós temos que aprender. Você sabe quanto nós gastamos com essa cruzada? Nós gastamos com passagem, ida e volta, com hospedagem, com panfletos. E ainda damos de oferta para o pregador 3 mil? 3 mil reais nós damos para ele. Porque ele não cobra. Ele não cobra, ele deixa a família dele, sai pregando no Brasil e no mundo. E nós temos o hábito de abençoar o pessoal que vem pregar aqui. Tem miséria não. E nós passamos tudo, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, diz a Bíblia Sagrada. E cada alma que se converteu, essa oferta não vale nada diante daquilo que ele pagou em oração, em jejum e consagração para trazer a palavra de Deus aqui. Cada vida que foi curada, que foi liberta. Então o que nós entregamos ainda foi pouco. Damos 3 mil reais. 3 mil. Mas felizes porque muita gente se converteu. Aí quando vem a sexta-feira me dá uma crise. Cadê o povo da cruzada? Isso não mexe com você? Pergunta ao seu irmão, diga: você não sente nada? Vira para o outro, pergunta: você nem se incomoda?
Será que esse povo veio aqui por achar bonito? Não, Deus trouxe. E nós estamos cometendo o mesmo pecado de Gibeá. Se nós não acolhermos, nós vamos entregar para os filhos de Belial. Eu não quero cometer esse pecado. Eu não quero cometer esse erro. Por isso que eu estou transferindo a responsabilidade para vocês. É papel da igreja acolher a igreja. O pastor não consegue apacentar. É a igreja. Cada irmão tem que se preocupar com o outro irmão. Cada um tem que se atentar para o outro e falar: não, está lá, nós vamos ajudar. Onde estaria eu hoje se não fosse esse obreiro, Genivaldo Ramos da Cruz? Você disse: ah, mas o senhor poderia estar salvo. Poderia, mas também poderia ter desviado. Você sabe qual é o maior milagre? O maior milagre, eu falei aqui na sexta-feira, é o encontro com Deus. Agora, um outro milagre semelhante a esse é você pensar que uma pessoa vai entregar a vida a Jesus e ela vai continuar firme sem receber um acompanhamento da igreja. É um milagre uma pessoa se converter hoje sozinha e permanecer sozinha na igreja sem receber visita, acompanhamento, oração, orientação. Isso é um milagre, porque ela vem para a igreja, daqui a pouco ela vai para casa. O recinto, o seu raio de ação é o lugar dos filhos de Belial, dos profanos. Ela vai para o seu trabalho, lá é piadas imorais. Ela está em casa, a televisão só passa o que não presta. Ela está no seu local de trabalho, dentro de casa, com o vizinho, amigo. Ela fica o dia todo ouvindo coisas que entristecem a Deus. Aí ela se converteu, ouviu uma palavra e a gente quer que ela volta no outro dia com as próprias pernas. Querer que um crente firma sozinho é a mesma coisa de uma mãe dá a luz, nasceu a criança, aí você pega seu filho e coloca embaixo de uma árvore, pega uma lata de leite ninho, coloca do lado dele, mais o que? As fraldas, a mamadeira, e coloca o fogão do lado e diz: o seguinte, meu filho, ó, foram 9 meses para te gerar, dei a luz, que luta, você nasceu, agora se vira, eu já fiz a minha parte. Essa criança vai sobreviver? A mesma coisa é o novo nascimento dentro da igreja. A pessoa se converte hoje e a gente já dá o fogão, dá o leitinho, dá a mamadeira, fala: ó, você já entregou a vida a Jesus, agora é problema seu, se vira, vai fazer seu leite para lá, vai se alimentar para lá. Não! Essa criança precisa do acompanhamento daqueles que o geraram. Sim ou não? Então a igreja está aqui, querida, aqui é a mãe espiritual. Cada alma que nasceu aqui dentro, a igreja precisa acolher, gente. Vamos tirar da cabeça essa ideia de que, ai, tá bom, não se preocupe com igreja cheia. Quem é de Deus se preocupa com a multidão que está lá fora indo para o inferno. Não se preocupa com isso não. Tem uma multidão que está perdida aí fora. E Deus conta comigo, conta com você. Nós somos aqueles que deveríamos acolher os que vieram da cruzada. E infelizmente nós estamos fazendo o oposto. O Alisson fez as ligações, faz favor, Alisson. O Alisson ligou para as pessoas que vieram para essa cruzada. Até ontem o Jacques colocou, entre aqui no bairro da Vitória, já foram, até ontem, foi antes de ontem, 133 almas se converteram, aqui e lá. Olha o tanto de gente que se converteu. Do povo que se ligou, o que é que o povo tem dito? O povo tem dito que algumas pessoas combinaram de visitar e não foram. Agora eles estão indo em outro ministério, estão buscando em outro. Uma mulher mesmo, liguei para ela, tá até aqui, vou pegar o papel aqui para vocês verem, que eu anoto o que eles estão passando, como eles estão. Uma mulher que disse que ela veio e há pouco tempo agora ela perdeu o esposo e ela está precisando muito de uma oração, que eu liguei na hora certa, que ela queria muito que fosse lá na casa dela orar por ela, orar pela família dela.
Acredito que uma pessoa dessa está precisando de muito, né? Pensa você que é casado aí, Deus o livre e guarde, perde o esposo. E aí? Se você não tem acompanhamento de uma pessoa da igreja, uma pessoa... Você vai entrar o quê? Vai entrar em depressão, vai entrar em desespero. Porque sem Deus eu acho que não vai a lugar nenhum, não é verdade? Quantas as pessoas estão passando aí por lutas, né? Algumas falam, não, o obreiro disse que ia vir aqui, fulano, o membro disse que ia fazer uma visita para mim, e não foi. Vou deixar, agora deixa para lá, outra oportunidade eu apareço por aí. Como é que se coloca no lugar da pessoa que vem no GBA, que é onde ela deveria ser acolhida, e não está sendo? Quem entende isso que eu estou falando? Aí a gente faz isso aqui, ó, por almas. Porque se fosse para o dinheiro, a gente vai para uma igrejinha ali de R$500 o aluguel, sabe, tá pagando aluguel, vamos trabalhar só pedindo oferta. Não, olha a nossa visão, nós vamos para a avenida, vamos colocar a igreja na avenida, o aluguel aqui é R$6.000, vamos colocar na avenida, porque a gente quer ver o ministério crescer. Vamos trabalhar, vamos abrir igreja, tá aí os pastores dos bairros trabalhando, núcleos abrindo, vamos orar para Deus levantar pastores. Nós queremos alcançar as almas, que nós temos essa visão de alcançar o perdido. E aí a gente vê uma igreja que só espera a liderança, só espera a liderança fazer, só espera a liderança ir atrás. Você sabe qual foi a outra coisa que aconteceu depois disso? Capítulo 19. Naqueles dias em que não havia em Israel, houve um homem levita, peregrino. Aí começa a história. Naqueles dias em que não havia rei, não havia o que? Liderança. Não havia rei, não havia líder. Você sabe por que acontece isso com a igreja? Você sabe por que estão matando as esposas dos levitas da vida, que as pessoas vêm e perdem? Está faltando liderança. Você precisa tomar a decisão de dizer: eu não vou esperar me mandar, não, eu vou fazer. Quando a gente fica dependendo do líder, a gente fica escravo. Eu vou te dizer, eu já briguei, já reclamei, já fiz de tudo que você pensar. Mas você não pode ter essa mentalidade de dizer o seguinte: eu vou esperar o rei mandar para fazer. Eu vou esperar. Diga para o seu irmão, diga, não espere ficar mandando. Meu querido, se você sabe que precisa fazer, desperta o rei que está dentro de você, o líder que está dentro de você. Desperta. Eu sei que precisa. Então não vou ficar esperando o pastor falar: vem mais cedo para o culto, vamos subir o monte para orar. Eu não vou ficar pedindo o pastor esperando, deixa eu ir orar em alguém, deixa eu visitar alguém, deixa eu ajudar. Eu não vou ficar esperando o pastor pedir, deixa eu contribuir. Porque quando a minha conversão aconteceu, o líder foi despontando dentro de mim. Eu disse: Deus, eu quero fazer, eu quero ser. Eu comecei a dedicar a minha vida. Faltava 4 meses para terminar os estudos. Saí da escola. Falei: agora eu vou ser um missionário. A família quis pegar uma camisa de força para me amarrar. Falou: agora ficou doido, varrido. Primeiro que ele tinha era a moto, ele já deu na igreja. Segundo, saiu do trabalho. E agora vai ser um missionário. Você vai ganhar quanto? Eu falei: quanto? Ou quantas? Não é quanto, mas é quantas almas que eu vou ganhar. Eu vou dar vida. Eu falei para minha família. Eu tive um irmão que falou: não, minha mãe, ele está na igreja lá por causa das meninas. Quem não conhece ele, aquilo é mala. Ele está lá por causa de quê? Por que ele está na igreja? Ali é mala, ele está dando uma de crente. Daqui a pouco o senhor vai ver aí. Aí foi passando 6 meses, 1 ano, 2. Eu falei: esse negócio está sério. Não saiu até hoje. E daqui a pouco eu estava lá pregando para eles dentro de casa. É porque o que Deus fez na minha vida, eu queria que Deus fizesse através da minha vida na vida de outro. Eu sei a dor que eu passei. Eu sei de onde eu vim. Por isso eu quis fazer em função dos outros. É a história, né, da pecadora. Quando você não é a pecadora, você é o Simão.
E se o homem, se de fato fosse filho de Deus, saberia que essa mulher é uma pecadora que está entre nós. Quando a gente deve pouco, a gente faz pouco. Quando a gente se sente um Simão religioso, diz: não, nunca matei, nunca tive essa vida errada, nunca nem usei drogas. Minha vida de culto semanal tá bom demais. Eu vou uma vez por semana, uma vez ou outra, eu levo o meu dízimo e eu já fiz a minha obrigação de cristão. Mas quando você se sente a pecadora, a Maria Madalena da vida, aquela que entra na casa sem ser convidada, que pega o frasco, o perfume de alabastro, quebra o frasco e começa a perfumar e beijar, derramar o perfume nele e beijar os seus pés. Aí a gente vai entender a história que Jesus disse: um homem tinha uma dívida de 500 denários, o outro devia 50 denários. O que devia 50 denários, o seu senhor falou: você me deve quanto? 50 denários. É o seguinte, está perdoado, você não precisa mais pagar, você não tem como me pagar. Perdoou 50 denários. Só que tinha um outro que devia 500 denários. E o Senhor disse: 500 denários é mais que um ano de trabalho. Você está livre da sua dívida. Você não precisa me pagar mais os 500 denários. Jesus perguntou: Simão, qual dos dois vai ser mais grato ao seu Senhor? O que devia 50 ou o que devia 500? Qual? Você deve 50 reais a alguém e 5 mil a uma outra pessoa. Aí chega alguém que te deve 50 reais e fala assim: não precisa me pagar os 50 reais não. Ele fica feliz? Fica. E se você deve 5 mil? Era isso que Jesus estava dizendo. Essa aqui é uma pecadora? Pois é, Simão, eu entrei na tua casa, não me recebeste com ósculo santo, não me deu um beijo na face. Eu entrei na tua casa, não ungiste a minha cabeça, porque era costume do judeu. Eu entrei na tua casa, não lavaste os meus pés, porque era costume, o viajante vinha, os pés estavam cheios de poeira, ele lavava os pés. Pois de quando eu cheguei até agora, essa não para de me ungir com o seu óleo, ela não para de me beijar, recebendo-me com ósculo santo, e ela não para de enxugar os meus pés das suas lágrimas com o seu cabelo. Ela me ungiu, ela me beijou e ela lavou os meus pés. Quer dizer, ela me recebeu bem, porque quem recebia um viajante bem fazia isso. Você não me recebeu com nada disso. Isso prova que os muitos pecados dela já foram perdoados, e por isso que ela está grata, porque o que eu perdoei foi muito. Agora, como eu te perdoei foi pouco, você diz: tanto faz. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Quando o crente sente que eu não matava, não roubava, não prostituía, não, Jesus me salvou, mas eu também não era tão pecador assim, sabe? Eu também não era tão mal assim. Minha dívida era só 50 denários, sabe, Senhor? Nunca desejei ninguém, nunca roubei, nunca menti. Minha dívida era só 50 denários, só o pecado de Adão e Eva, e olha lá. Pois não, meu querido, eu era essa pecadora, eu me sentia assim. E até hoje eu tenho em mente, eu sou aquela que Jesus me perdoou os 500 denários. O que Ele me perdoou, o que Ele fez na minha vida. Eu sou tão grato que eu quero retribuir mais. Por isso que eu saí de escola, trabalho e ninguém entendeu. E por isso que eu peguei, uma igreja ia fechar, eu peguei a minha moto, o consórcio da moto, e plantei na igreja. Ninguém ia entender isso, é claro que ninguém ia entender. Eu sou aquele a quem o Senhor perdoou muito. E a quem muito é perdoado, maior é grato. Qual era a sua dívida? Pergunta aí, seu irmão. Foi muito ou pouco que o Senhor perdoa? E quando a gente reconhece, eu vou te dizer uma coisa: quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais miseráveis nós sentimos. Quando a pessoa se acha muito santa, está vazia de Deus, porque quando o Espírito Santo vem em nós, mostra a nossa fragilidade, a nossa decadência, o nosso pecado. Ouviu o que eu disse, querido? Vamos encerrar. O homem, a Bíblia diz que não tinha líder, não tinha rei. Não tinha rei em Israel. Você sente que não tem liderança? Faça a sua parte. Eu disse: eu vou fazer, eu vou tomar a decisão, eu vou lá. Daqui a pouco eu não dependia, ninguém está me mandando, eu já estava visitando. Olha, eu era obreiro. Eu fui consagrado a obreiro no ministério. Sabe onde eu trabalhava? Em um trailer.
Eu vendia cerveja, vendia cachaça. Eu era obreiro. Fazia a obra de Deus. Depois que eu saí desse trailer para ser um missionário. E nesse trailer, onde eu trabalhava com meu primo, ele era o dono. Lá, eu tinha uma Bíblia. Lá, eu ganhei mais almas do que quando eu era obreiro. Quando eu era candidato a obreiro, eu ganhei mais almas do que quando eu era obreiro, que saía só visitando o povo. Porque era naquele bar aonde chegavam os maridos que acabou de bater na mulher. É lá que pegava aqueles que estavam afogando as suas mágoas, seus ressentimentos. Eles vinham. E era lá que eu falava de Jesus para eles. Expulsei demônio lá, 2 demônios. Expulsei, eu não era nem obreiro. Eu expulsei 2 demônios. 2 demônios. Um sábado, à tardezinha, era parado. O movimento ia começando depois das 3. Eu ia o sábado, depois do almoço, abrir o trailer, limpar os freezer, arrumar, abrir as mesas. Olha aqui para mim. E tinha um homem na esquina do trailer ao colégio. O homem com a faca no pescoço, tentando suicídio e chorando. E alcoolizado. Eu tô arrumando, eu tô vendo aqui. Eu encostei. Quando eu encostei, ele disse: não encosta não, sai daqui. Eu falei: moço, o que é que você está fazendo? E ele com a faca no pescoço: eu não aguento mais esse inferno de vida. Era um paradeiro na rua, ele estava lá sozinho. É um paradeiro de vida. Eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. Falei: não faça isso não. A sua salvação, Jesus te ama. Por pior que seja a sua situação, tem uma saída. Não existe problema que dure a vida toda na vida de quem crer em Deus. Comecei a falar. E aquele cara começou a chorar. Eu disse: eu posso orar por você, eu sou da igreja. Você quer que eu faça uma oração? Quando eu fui fazer a oração, o cara manifestou. Lá era cheio de britas, assim, ó. As mesas ficavam cheias de cascalhos. Quando o cara manifestou, que ele rodou a perna, voou brita para tudo que é lado. Eu não era obreiro consagrado, eu era candidato a obreiro. Eu já travei no pescoço dele e disse: põe o corpo dele de joelho aqui, tremendo que só, porque foi o meu primeiro demônio que eu expulsei. Põe o corpo dele de joelho aqui, põe agora, bora. Dava nem tempo o diabo falar. E eu vou matar ele. Aí tudo que eu ouvia dentro da igreja eu estava falando ali. Eu vi o pastor falando: você está amarrado, está repreendido, eu vou matar ele. Aí eu já vi os outros, porque nas arcas eu vi os obreiros fazendo. Aí eu dizia: você não vai matar não, porque Jesus morreu na cruz para libertar. Você perdeu o diabo essa vida. Coloca o corpo dele de joelho. Caiu de joelho. Eu expulsei o demônio. Rapaz, à noite eu falei em línguas, eu fui dormir falando em línguas a semana toda. Agora é que eu queria fazer mais, agora é que eu queria. Senhor, Deus me usou para arrancar um diabo. Deus me usou para poder salvar uma vida que ia se matar. Foi a semana toda. Meu querido, eu levantava 2 da manhã, eu deitava e acordava. Tinha uns programas de rádio lá que passava os programas, orações, músicas. E eu dormia e acordava, eu não conseguia dormir. Aí eu começava a orar. E ficava orando, falando em línguas e chorando. As madrugadas, sozinho, trancado no meu quarto, no meu lugar de secreto com Deus. Saía do local, eu ia para lá, eu morava num quartinho em cima assim. Eu ia para lá, estendia as mãos e começava a orar pela cidade, profetizar. Aí o povo falava: monte. Eu trabalhava o dia todo, cansado. Falava: monte, cadê o sono? Cadê o cansaço? Estava subindo o monte. Vocês entendem isso ou não? Aí eu penso: se aconteceu comigo, por que não vai acontecer com você? Se Deus colocou esse amor pelas almas, Ele vai colocar em você também. A palavra de hoje, ela tem essa finalidade: despertar você. Uma das maiores tragédias da Bíblia não aconteceu só aqui em Juízes 19, acontece hoje, no século 21. Quando nós deixamos de acolher a igreja, nós estamos entregando aqueles que Deus manda aqui para serem estuprados, violentados, vilipendiados, roubados, maltratados pelo diabo lá fora. Cada alma que entra aqui e você nem conversa, nem para. Opa, boa noite, tudo bem? É a primeira vez que você está vindo aqui, ou seja, bem-vindo. A senhora mora onde? Como é que está? Está precisando de oração? Vou pegar seu nome, eu vou orar por você. Quando você é canal de Deus para orar pelos outros, Deus abençoa você, abençoa a sua vida.
Quando você só se preocupa com você. Você já observou que é assim? Você se preocupa tanto com você e nunca resolve. Um dia eu disse que a melhor maneira de resolver nossos problemas é ajudar alguém a resolver os seus. Quando você se preocupa com os outros, Deus abençoa você, porque está aqui, ó. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você abençoa, você é abençoado também. Quando você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Quando você fala mal, também vão falar mal de você. E quando você faz o bem, alguém também vai fazer o bem, porque Deus vai usar alguém para fazer o bem no momento que você mais precisar. Diz um amém aí para ajudar o pregador. Pode aplaudir ele, poxa. Terceiro e último, eu encerro aqui. Capítulo 20. O que aconteceu depois disso? Depois que o homem pegou a mulher e esquartejou. O que aconteceu? Capítulo 20. Alguém se habilita? E a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Betseba. Então, olha o que aconteceu aí, ó. Depois que os cabeças das tribos receberam o embrulho, o presente, e quando eles desembrulharam, era a cabeça, era a perna, era braço, era a mão, e ali vinha uma carta falando do crime hediondo que ele sofreu e que ninguém fez nada. A esposa dele morreu, ninguém defendeu. Pior, a esposa dele morreu na mão dos benjamitas, do seu povo, porque ele era israelita, ele era judeu. Quem deveria acolher não acolheu. Depois que eles desembrulharam o pacote e que eles viram o presente o que era e viu a carta, a Bíblia diz aí, ó, saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntaram perante o Senhor em Mispa. Como? A nação era toda dividida, mas depois desse problema a nação virou uma só. Sabe o que é que nós precisamos aqui? É arrancar a divisão do nosso meio e fazer da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos uma só. Nós temos que ser um só. Um só o quê? Um mesmo pensamento, uma mesma ideia. Enquanto um pensa em evangelizar, o outro fica, eu vou em casa, eu vou assistir o jogo da Copa. Vai, Neymar, vai. Ai, pastor, mas todo mundo vai para o estádio, né? Todo mundo está torcendo. Poxa, se todo mundo vai, eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não gasto um centavo, eu não movimento um dinheirinho para a FIFA. Porque nós gostamos de futebol, o brasileiro gosta, mas mais do que o futebol, nós amamos o nosso país. Você ama seu país? Então luta por ele. E por falar de amar o país e lutar por ele, ninguém faz mais pelo país do que as igrejas evangélicas. Tem? Hein? Tá aqui, ó, o Alisson aqui, ó. Você viu que testemunho de gente que teve envolvimento com drogas e que o governo não conseguiu recuperar? Você entrou nas drogas com quantos anos? Com 13. 13 anos. Ontem, na hora que a gente estava aqui, ele estava ligando para o rapaz lá que fornecia droga para você. O que você fazia com ele? Não, eu fazia assaltos e tudo que eu roubava ele comprava. Era um receptador. Receptador, era o laranja. Ele tinha uma locadora de vídeos, ele tinha muito dinheiro, andava em carro importados, áudio. Eu vi o Atos falando ontem com ele: cara, você conhece qual era a minha vida, Jesus me mudou, vem pra cá. Daí, conversando, chamando ele pra vir, foi hoje, né? Em nome de Jesus ele vai vir hoje. Ele disse que vai vir hoje à noite. Então o Atos estava mostrando que eu sou testemunho de vida. Porque, ó, envolvido com droga, fazia assalto. Eu disse aí, ó, esses dias, quando ele viajava comigo, eu ia contar o testemunho dele. Eu falava, ó, esse menino era tão ruim. Quando ele chegou na igreja, para expulsar o demônio dele, a gente tem que dizer: espírito bom, sai desse corpo mal agora. Aí, ó, era tão esperto para malandragem que ele roubava o pneu do carro em movimento, o cara não via. Quando ele chegava lá, o pneu já tinha sido levado há muito tempo. E hoje é um obreiro, tá aí, ó, lutando pelas almas. Lutando pelas almas. Querido, olha aqui para mim, vamos passar régua, olha aqui para mim, presta atenção. Depois que o homem desmembrou, depois que o levita desmembrou a concubina e mandou os pedaços, a Bíblia diz que todo o país se comoveu, criou uma revolta e todo o povo se ajuntou como um só povo. Acabaram-se as divisões. A minha oração aqui hoje, nessa igreja,
é que a Igreja Apostólica Missão Mundial Servos aqui em Goiânia, que nós sejamos um só povo, todo mundo um só, com a mesma visão, porque quando todo mundo pensa da mesma forma, vê da mesma forma, não tem diabo que pode parar uma igreja que é uma só, não tem inferno que pare um trabalho que é um só. Pecado, olha aqui para mim, vem para parar a igreja, mas enquanto a igreja está lutando, o sangue de Jesus vai purificando. Mas quando tem divisão, o corpo dividido, ela não permanece. Quando tem divisão, o negócio vai enfraquecendo. Jesus na cruz do Calvário, eles iam quebrar os ossos de Jesus, só que Jesus entregou o Espírito antes. Para quê? Para que se cumprisse a profecia, nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Sabe o que é isso? Se eles quebrassem o corpo de Cristo na cruz, ia ter divisão no corpo de Cristo. Então Deus não permitiu. Então quando os soldados romanos iam pocar os ossos, porque aí o condenado morria mais rápido, era uma mãozinha que dava, quando eles iam pocar os ossos, batiam no fêmur, na perna, no osso. Quando iriam bater, eles mexeram, não, já morreu, então não precisa quebrar os ossos dele não, quebra dos outros. E os dois malfeitores, eles quebraram os ossos, e aí o cara morria mais rápido. Jesus morreu antes, para que eles não quebrassem os ossos, para que não houvesse divisão dentro da igreja. Então eles viraram um só povo. E aí o que é que eles fizeram? Aconteceu a terceira guerra civil na história de Israel. Sabe o que é que aconteceu? Deus fez justiça, e todos os pervertidos foram mortos, e eliminou o mal de Israel. E o povo passou a ser um só, e a adorar um Deus só. Nós precisamos criar esse espírito aqui hoje. Amém ou não amém? Nós temos que pagar nosso aluguel segunda-feira. Amanhã. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente ofertou no pregador. E amanhã nós temos que pagar 6 mil reais. É isso, irmão? 6 mil reais. E nós temos quanto em caixa? Uns 500 reais. Nós precisamos de um milagre. Então, eu quero que você se mobilize. Mobilize, não só falar, vamos botar gente aqui dentro da igreja, mas nós precisamos ser um só também na hora de ofertar, na hora de contribuir. Vamos todo mundo ajudar esse ministério. Gente, vocês amam esse ministério? Quer ver essa obra crescer? Quem quer ver? Então não é cada um em sua tribo que a igreja vai crescer. Diga para o seu irmão, diga, sai da tua toca. Futuca o irmão, diga, sai da tua tribo. Não são 12 tribos. Nós temos que fazer dessas 12 uma só tribo, a tribo de Jesus. Dê um aplauso a ele. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. O que você tem feito pela expansão ministerial? Quantas almas? Eu quero que você não venha para a igreja só. Traga alguém com você. Traga alguém com você. Peça perdão a Deus pela sua negligência. Peça perdão, Pai. A gente investe, a gente trabalha, mas não é fácil. Não é fácil. Meu querido, o que Deus colocou no meu coração é que a dor desse levita é a dor que nós sentimos. Às vezes eu me sinto como esse levita. Sabe por que ele cortou a mulher dele? Ele desmembrou o corpo da sua esposa, porque ninguém fez nada. Então ele criou uma comoção coletiva. Ele se sentiu só quando mataram a mulher dele e ninguém fez nada. Quantas vezes eu já orei a Deus dizendo, Senhor, eu me sinto só. Às vezes a gente tem obreiro, tem pastor, tem gente que está do nosso lado, mas a gente se sente só. Se sente só, parece que a gente tem que pegar e ir para frente. Tem as arcas que devem ser feitas. Nós temos que ajudar a obra de Deus que não é nossa. Nós vamos embora, o trabalho continua. E o que nós temos feito? Peça perdão a Deus. Hoje à noite tem reunião da família. Quem é que você vai trazer? Se você sair daqui hoje com essa mensagem e não tomar uma decisão positiva, então a mensagem não valeu nada. Eu joguei pérolas para porcos.
Isso tem que mexer com você, meu querido. Hoje à tarde, nada de ficar em casa. Pega o caderno de visita com o obreiro Alisson. Vai atrás. Vai atrás. Quem é que está sumida? Tem muita gente sofrendo dentro de casa, morrendo. E nós simplesmente entregamos para que sejam violentadas pelos filhos de Belial. Oh Deus, perdoa-nos. Porque cada alma que Deus manda aqui nessa igreja, e nós não cuidamos, nós estamos entregando para os filhos de Belial. Era para a gente ter aqui hoje, agora, pelo menos 30 pessoas da cruzada. Eu disse que essa cruzada era para ter pego pelo menos 50 arcas. Porque a gente não faz cruzada para ganhar dinheiro, a gente faz cruzada para ganhar almas. É almas. A Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, o que mexe ela não é dinheiro, é almas. É almas, são as almas. Nós estamos com a nossa liderança. Sabe o que é que o apóstolo estava fazendo ontem? Você sabe o que é que o presidente ministerial fez ontem? Pegou a esposa e saiu para evangelizar. A lágrima rolou na minha face. Ele não precisava estar mais de casa em casa. É nós que temos que fazer isso. O apóstolo ontem foi evangelizar com a bispa em Brasília. Sair de casa em casa, bater na porta, chamar. O que você fez ontem? O que você está fazendo? O homem que Deus usou para fundar o ministério, são mais de 80 igrejas só na Bahia. Ele está evangelizando como se fosse o primeiro amor que nós temos feito. Peça perdão a Deus. Porque você pode, você diz assim, eu não sei pregar bonito, mas você pode trazer, todo dia que você vier para a igreja, você pode trazer alguém. Você pode acompanhar alguém e dizer, irmã, irmão, eu vou orar por você. Quando aquele obreiro orava por mim, eu chorava, porque eu sentia que alguém me amava. Cada vez que ele orava por mim, eu sentia que alguém me amava. Porque os filhos do Belial, eles querem te matar. Oh Deus, nós não precisamos matar ninguém aqui, meu Pai. Você acha que nós vamos precisar matar alguém e cortar o corpo dessa pessoa, Senhor? Mandar um pedaço do corpo para cada pastor, para cada obreiro? Será que nós vamos ter que sacrificar alguém aqui? Vamos ter que pegar alguém e cortar essa pessoa para ver se cria uma comoção? Não, não precisamos disso, Senhor. Então desperta uma revolta. Desperta, meu Pai, dentro dessa igreja uma comoção coletiva, um espírito de unidade, um espírito de ousadia. Arranca essa desgraça da preguiça, da moleza, do sono. Sai dessa igreja. Ô diabo, sai desse lugar, sai desse ministério agora. Solta o corpo de obreiros, solta os pastores, solta esse ministério, principado desse estado, sai! E que essa igreja possa crescer, sendo uma, e não duas e nem três, mas uma igreja só, sendo um com a nossa liderança, com o nosso mentor. E que hoje à noite, na reunião da família, que segunda na reunião da prosperidade, que terça na reunião com o pastor Johnny, e que quarta no culto da arca, e que quinta nos guerreiros da fé, e que sexta da libertação, e que sábado na reunião dos jovens, para eles todo dia seja uma reunião importante, uma reunião só, e que não exista para eles uma reunião mais importante do que o outro. E que eles possam entender que todo dia é dia de cultuar a Deus. E que se todo dia eu posso estar na igreja, todo dia lá eu estarei. E todo dia eu posso levar um visitante, eu posso levar alguém. E se eu não sei orar, não tem desculpa. Porque eu posso chegar na casa de uma irmã e dizer, irmã, você vai fazer uma campanha comigo nas quintas-feiras, e nós vamos orar juntos lá. Não tem desculpa. Agora também, meu Pai, levanta pessoas que vão ofertar.
Nós precisamos que o Senhor levante um só povo, com um só coração. Amanhã nós precisamos cobrir o cheque. Coloca a tua mão, meu Pai. Faça um milagre. Faça um milagre. Nós gastamos com panfleto, gastamos com hotel. E todas as ofertas ainda damos para o pregador. Então ele é um homem de Deus. Ele não exigiu preço, não deu valor. Porque também a gente não traz ninguém aqui que cobra. Mas quando faz por amor, a gente dá até mais do que quem cobra. E que o Senhor possa abençoá-lo. E continuar usando. Mas que o Senhor também não se esqueça de nós, que abençoamos. A tua palavra diz que seremos abençoados. E aquele que planta, colhe. Então faça um milagre, para que nós possamos pagar esse aluguel. Levanta aqueles que vão ser um só. E vão trazer uma oferta hoje à noite, ou agora de manhã, ou até amanhã vai nos procurar. Se não quiser falar no meio do povo, vai nos procurar à parte, a mim, a minha esposa, o pastor Nilson, a pastora Jeane, a tesoureira, e vai dizer: não, eu tenho uma reserva no banco, eu tenho um cordão de ouro, eu tenho um anel, eu vou ajudar, eu quero fazer mais, eu quero sentir a dor do ministério, eu quero sentir a dor, porque foi o que aquele homem fez. Ele matou, ele desmembrou a mulher, para que todo mundo sentisse a dor dele. Levanta a gente que sinta a mesma dor, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Será que nós precisamos matar um obreiro aí? Quem é que nós vamos matar para cortar ele no meio assim e mandar um pedaço lá para sua casa? Vai precisar matar, não? Você sabe por que o homem matou? Porque ele queria despertar nos outros a mesma dor que ele sentiu. Nós não vamos precisar matar ninguém. Sabe por quê? Que a obra é de Deus, e Deus vai despertar em você esse sentimento, essa comoção. Amém? Então você que é obreiro, vamos nos unirmos nesse propósito. Você que é membro, eu não sou obreiro, mas você é uma alma de Jesus aqui nesse lugar. Então vamos ganhar mais almas, vamos fazer o que deve ser feito. Amém? Vão em paz, está abençoada a reunião.